quando terminar isso tudo, ou pelo menos quando estabilizar tudo isso, né? Como é que vai ser esse mundo corporativo? Como é que nós, corretores, devemos nos portar? Então, eu já avanço um pouquinho na linha de raciocínio que eu acho que tu estava se encaminhando. Perfeito. Perfeito. Bom, tem uma coisa aí, em resposta a essa pergunta, que eu acho que é brilhante do colega, né? Eu acho que tem uma coisa, Marcelo, que é importante. A gente já estava percebendo antes deste evento, né, por decorrência de um ambiente novo que estava surgindo, que é essa questão toda da disrupção, uma tendência natural à desintermediação. Eu acho que nós temos aí pela frente uma tendência natural das pessoas de entender que os negócios vão ser firmados entre as partes sem a necessidade de intervenientes nessa história. Eu acho que o saldo futuro vai ser essa. Vai fazer sentido um corretor fazer o seu papel, que é aquilo que a etimologia da própria palavra diz, corrigir percepções. Um corretor de seguros, o que ele faz? Ele corrige a percepção do cara, ele ensina, ele é um challenger, ele é um desenvolvedor da percepção, criador de significado do próprio produto que ele está vendendo. E não apenas vamos chamar aí, um tirador de pedido, grosso modo falando. Eu acho que essa vai ser a grande transformação organizacional. Então, nesse aspecto, as corretoras, as instituições corretoras, que têm uma equipe de corretores, evidentemente vão ter que se reinventar, também vão ter que se reinventar. Vão ter que fazer uso de ferramentas as mais diferentes, de alta qualificação das suas equipes, de buscar que o cara tenha um profundo conhecimento técnico, de que seja realmente contribuidor para a tomada de decisão. Eu acho que isso vai ser o grande determinante para o próprio futuro. As objeções naturais que vão receber para isso são muitas. Daqui a um pouquinho o cara vai estar dizendo assim, para que eu vou contar com uma transação feita contigo, pessoal, com um comissionamento tão alto, se eu posso ter uma alternativa pela internet, por um aplicativo que me resolve a minha cobertura de seguro? Porque tem o serviço. Né? Se não for justificável o significado do serviço embalado ao produto genérico, se a gente não extrapolar isso numa visão de produto extensionado, né, ampliado, a gente evidentemente passa a não fazer sentido simplesmente ligar para renovar uma pólice, porque isso o robô futuramente já está fazendo hoje, futuramente vai fazer muito mais. Tá? Então a questão hoje é essa, né, de como é que a gente enfrenta as objeções. Então a gente sabe que tem uma série de técnicas de contorno de objeção, né? E tem uma técnica que a gente eu não tenho nem tempo nessa live aqui, a ideia não é de ensinar ninguém, é vender, mas que é a técnica do elogia, repete, reverte. Né? A gente apelida essa técnica de cachorro, papagaio e minhoca. Toda vez que vier uma objeção de um cliente, o primeiro movimento que nós temos que fazer para atenuar essa percepção de que ele está a própria objeção é uma manifestação de fuga ou de luta por uma razão de receio, ou o cara não tem grana, ou ele está sem um momento oportuno para fazer a tomada de decisão, elogia o cara. Só, olha, seu Marcelo, é importante o senhor estar me dizendo essa questão, cara. É lúcida a tua colocação, pessoas espertas é que fazem essa análise, têm esse ponto de vista, é bacana. Nunca concorde-se com as objeções, mas você tem que elogiar o sujeito pela manifestação da objeção. Por quê? Porque ele não entende isso como sendo uma coisa normal. Geralmente, quando a gente vê uma objeção vinda do cliente, ele já se autoprepara para um embate, para um reflexo. Tá? Situação normal de raporte. Então, o segundo movimento, depois do elogio, é a repetição, mostrar empatia. Eu compreendo o teu ponto de vista. Você quer dizer o seguinte, que um seguro agora, nesse momento, não é uma decisão que, neste momento, para você é prioritária. É isso que você quer dizer, não é verdade? E o terceiro movimento é reverte. O que é o reverte? Faz a reversão. Mostra um outro lado da moeda, a tal da compensação. Mas vamos pensar por outro lado. Se você não tiver um seguro, por exemplo, no teu veículo, e perder esse veículo, não é muito pior? É ou não é? Certo? Se você deixar de fazer o seguro da tua carga, da frota, da tua própria vida, você não vai ter mais problemas se não tiver ou se houver um sinistro? É ou não é? A situação não pode acontecer? Pode ou não pode? É ou não é? Então, elogia, repete e reverte. Essa mecânica toda, a gente já testou isso em grupos de amostra, em vários segmentos. Ela tem a tendência de derrubar a metade, ou seja, de aproveitar 50% das objeções em novas conversões. Então vamos comigo no seguinte raciocínio. Se uma taxa de conversão média de uma abordagem de um corretor é da ordem de 20%, ele perde 80% das vezes que ele tenta vender alguma coisa. Se ele perde 80% das vezes por decorrência de objeções não trabalhadas, ele pode salvar 40%. A sua taxa de conversão sai de 20% e vai para 60%. Triplica a taxa de conversão se você tiver
método, se tiver um storytelling, se a tua abordagem for construída numa execução bem embasada em argumentos, e não só simplesmente, e se fizerem mais vezes, e se a gente baixar o preço, quer dizer, é um comportamento de mendicância, me ajuda, vamos só para fechar a meta, né? Me ajuda, senão o meu supervisor vai me encher o saco. Então essa questão toda de fazer o cliente entender que a gente não está necessariamente ali naquele momento precisando dele, ele é que precisa do corretor, ele é que precisa da seguradora para a resolução de alguma coisa com significado, porque se não tiver significado para ele também, a gente passa a ser, vamos dizer assim, menos demandado ou menos necessário neste momento.